the moon comes up, I turn into a teenage Google-Bach, and I cruise through the city and I roam the streets. E aí, pessoal, como estão vocês? Beleza? Olha só o que eu trouxe pra vocês. Wandinha da Netflix. Hoje nós vamos pintar esta personagem desta série. Espero que vocês aí tenham gostado dessa nova ideia. Eu montei esse risco para nós fazermos. Mas antes da gente começar, tá? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para começar a nossa pintura, nós vamos usar o cinza claro. Isso mesmo, cinza claro. E um pouquinho de diluente para facilitar, tá? O pincel é o Pituá. Ele é excelente para fazer fundos. E aí, de formas circulares, você vai espalhando, tá? Bem próximo da boneca aí, vocês começam bem perto do risco. Por que eu não cheguei tão perto? Pode ver que ficou algumas gretinhas aí conforme eu vou pintando. Para não ultrapassar aí, né, o limite da boneca. Depois desses pedaços que ficaram sem, eu vou vir cobrindo aí com outro pincel menor, tá? Mas aí só para espalhar, eu fiz aí em formas circulares o fundo. Entendido? Então vamos lá, pessoal. Esse risco, né, eu criei, né, para aqueles que são fãs, assim como eu me tornei fã dessa personagem, né? Essa personagem, pessoal, para quem não conhece, ela é da família Addams, um desenho bastante antigo aí. Então eles reviveram e ressuscitaram essa personagem. Nesta série da Netflix, ela vem aí sozinha. A família aparece? Aparece, mas o foco é ela. Então a história inteira é sobre ela, tá? É uma personagem um pouco séria, né? Meio gótica, né? Diferente, né, de tudo que a gente faz aqui no canal, tá? Eu quis trazer isso. Vocês podem ver aí que o formato do olho é diferente, né? Não é comum como as outras bonecas que a gente conhece. Então, eu fiz aí, quis trazer algo diferente para nós. Aproveitar aí que eu tô empolgado com a série, né? Tem sido um dos temas mais comentados da internet, né? A série está famosíssima, né? Ultrapassou aí, né? Stranger Things, sei lá como é que pronuncia essa série aí. Ultrapassou, tá fazendo mais sucesso que ela, tá? Pra quem não viu, né? Mas se interessou, não se interessou, mas gostaria de saber. É uma série, pessoal, meio que para adolescentes. E tem humor, tem romance, tem terror, tá? Se você aí é um tipo de pessoa que não gosta de séries que mostram monstros, né? Tenha sangue, essas coisas assim. Então, eu aconselho vocês não assistirem. Mas se você é uma pessoa assim como eu, que gosta de coisas diferentes, você vai gostar também. Eu particularmente gostei e indico a vocês, tá? Pessoal, depois aí de eu ter feito o fundo com o cinza claro, eu vim com o cinza chumbo para fazer a sombra da nossa personagem. Com o canto do pincel, você vem aí fazendo as sombras, tá? Antes de ter começado, né, eu umedeci o pincel no diluente e vim fazendo aí a sombra da nossa boneca. O fundo é simples assim, pessoal, não tem segredo nenhum. Mas se você quiser acrescentar umas telhas de aranha, teias, né? Se você quiser acrescentar galhos, lua, sei lá, fica a critério de vocês. Mas o foco aí hoje é só a personagem mesmo, tá? Então,
feito o fundo, eu fui para a pele da nossa personagem, da Wandinha. Como ela é uma personagem assim, pálida, branca, fora do normal, então não dava para pintar, né, com as cores que a gente normalmente usa na pele, que é o rostinho de boneca, o salmão bebê, enfim. Mas aí, nesta pele, para fazer essa pele clara, né, eu usei o palha, preenchi com palha toda a área aí do rosto, com palha, e vim fazendo a sombra com camurça. A sombra está sendo feita com camurça, sempre com o canto do pincel. Entendido? Fui fazendo aí a sombra. Então, como eu me inspirei numa personagem, né, humana, né, numa série, eu tentei aproximar do realismo. Não é realismo, mas eu tentei me aproximar do realismo. Para quando a pintura estivesse pronta, para quem não conhece ou conhece, né, melhor dizendo, para quem conhece a personagem, batesse os olhos e falasse: ah, eu conheço essa personagem, ah, é a Wandinha. Então, era essa a intenção. Então, eu fui tentando marcar as olheiras dela, porque ela tem umas olheiras assim. O narizinho eu poderia ter feito um pouco mais real, mas para não perder um pouco da característica das outras bonecas que eu costumo pintar, então eu permaneci o narizinho mesmo. Por que, Yuri, que você não permaneceu o mesmo olhinho das outras bonecas que você usa? Eu não permaneci com ele, pessoal, porque ele não, aquele olhinho não ia dar, como se diz, não é reação. Ai, gente, só sei que não ia ajudar a caracterizar a personagem, não tem? Não ia dar a expressão que eu queria. Nem se fosse o outro tipo de lábio. Então eu tentei, por isso que o olho foi diferente. Tentei fazer um furinho no queixo, porque a atriz dessa personagem aí, Jenna Ortega, se eu não estiver enganado, linda, muito linda ela. Eu acho que isso ajudou bastante, né? Atraiu as pessoas visualmente, porque as pessoas são atraídas pelo que vê. Tentei fazer o furinho do queixo dela aí. Então, pessoal, preenchido com palha, feito a primeira sombra com camurça, eu vim dando a luz aí com branco, tá? Fui dando a luz com branco. Formas circulares na bochecha. Olha só, já começou a dar vida a nossa personagem. O que vocês estão achando? Vamos lá, pessoal. Então eu quero aproveitar esse vídeo e comentar sobre a série, né? Já estou ansioso. Já vi todos os episódios, estou revendo e verei até eles postarem a segunda temporada. Super ansioso, tá? Eu não sou uma pessoa tão crítica assim não, tá? Mas como eu gosto de comentar, de falar. Talvez você que esteja assistindo, né, também já assistiu e tenha sua opinião. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha opinião, porque acho que vai ficar mais interessante, né? Então vamos lá. Antes, o braço aí foi a mesma coisa, tá, pessoal? Preenchi com palha, escureci, fiz a sombra com camurça e fiz a luz com branco. Então vamos lá. A história, pessoal, é o seguinte. A Wandinha, ela estudava numa escola normal. Ela era diretora da escola. Tipo assim, escola normal que eu falo é escola nossas, né? Da nossa realidade. Só que ela era uma menina assim, diferente, né? A família dela é diferente. É um povo meio assim, esquisito, né? Comparando aí com os padrões da nossa sociedade. E aí, né? Uma família que não se encaixa nos padrões. E aí ela é um tipo de menina assim, que tem umas atitudes muito estranhas, né? Atitudes de uma pessoa, digamos assim, assassina, né? Meio psicopata. Ela curte essas coisas, essa vibe aí. E aí, né? Ela... Alerta de spoiler, tá? E aí, pessoal, ela decide se vingar de uns garotos lá, dessa escola normal, que provocaram o irmão mais novo dela, né?
É uma confusão, pessoal, nessa história, né? Os filmes antigos, ao mesmo tempo que esse menino é o irmão mais velho, é o irmão mais novo, é uma loucura. Mas, enfim, adaptações e adaptações. E aí, ela vai se vingar, né? E aí, o que a garota decide fazer, galera? Ela decide aí jogar piranhas, peixes. Esses peixes aí, ó. Piranhas na piscina aonde esses caras que fizeram maldade com o irmão dela estavam nadando. E aí você já pensa, né? Machucou os caras. E aí, vou falar o que aconteceu. Mas antes, pessoal, lembrando que para mim fazer essa pintura eu usei referências. Você pode observar aí no cantinho do vídeo que vai aparecer um pedacinho do papel aí, porque eu imprimi uma página com um monte de fotos da personagem para eu ver e me inspirar na hora de fazer. Como para quem me acompanha sabe que eu uso referências para pintar. Eu gosto de olhar alguma coisa para pintar. Mesmo que não seja, por exemplo, o mesmo risco, a mesma pintura, mas eu pego uma pintura que tem alguma parte que vai fazer com que eu me inspire. Serve de referência, eu vou tentar imitar aquilo. E vou montando aí minha pintura. À base de referências. E aí, a pontinha desse papel aí eu tô vendo. Yuri, pelo amor de Deus, só fala a cor que eu quero saber. Tá. A cor que eu usei pro cabelo, pessoal, foi o sépia. Eu preenchi todo o cabelo com sépia. Cabelo escuro, pessoal, é um pouco mais dificultoso, mais difícil pra gente fazer, né? Por que eu falo? Porque na hora que você preenche, o risco some. Aí bate aquele desespero pra quem não é experiente. Às vezes até a gente que é experiente passa um pouco de aperto, mas no final dá tudo certo. O negócio é pegar e fazer. Preenchido com sépia, eu vim aí dando a sombra com o preto. Acertou, garoto. Preto. Com preto aí. Fui fazendo a sombra. Né? Nesse primeiro instante aí, a gente faz as demarcações, né? Onde você quer luz, onde você quer sombra. Pode acontecer, aonde eu fiz sombra, eu voltar e alterar, tentar mudar porque eu achei que não ficou legal. Mas até então não fiz mudanças, não. Fui aí demarcando a sombra com preto. E logo mais aí, nós vamos dar a luz. Tá, voltando aí, né, pro spoiler. Aí logo após, pessoal, de ter acontecido isso na escola, os pais dela é chamado, né? Fala sobre a situação e tudo mais. E então os pais dela decidem levar ela tipo pro internato. Acho que o internato seria a palavra certa. Numa escola onde as pessoas dormem ali, ficam ali, vê os pais só final de semana ou nos feriados, tipo isso. E nessa escola a qual ela vai, é uma escola onde tem pessoas assim como ela, tá? Pessoas assim como ela. Pessoas que têm superpoderes, né? Porque ela não é uma menina normal, né? Mais pra frente aí, eu vou contar aí qual seria o poder dela. E aí lá tem, nessa escola, tem adolescentes e jovens que viram lobos. Tem adolescentes que... igual a Medusa, né? A mulher que tem as cobras no cabelo. Quem olha pro cabelo vira pedra. Tem pessoas assim. Tem alunas e alunos que viram sereias. Então tudo quanto é tipo de poder que você imaginar. Adolescentes que controlam insetos, que transformam em zumbi, transformam em monstro. É uma escola desse naipe, que faz levitação, que levanta, e tudo que você imaginar tem naquela escola. Então a família pensou que seria... e os próprios pais dela já estudou nesse colégio, né? E a mãe dela, por exemplo, né, era uma pessoa assim, né, que se destacava nessa escola, né? Então, né, muitos assim criavam expectativas por causa da mãe. Mas enfim, ela não queria ser a cópia da mãe, ela só queria ser ela. Enfim, para dar a luz, eu usei o cinza claro. Pessoal, não repara, tá? Nessa vez, não, por ser uma imagem grande e o meu suporte aí para segurar o celular é pequeno,
não deu assim pra eu focar melhor a pintura, mas eu creio que tá dando aí pra vocês verem, tá? Você pode ver que tá parecendo cabo de carregador. É porque, pessoal, na hora que eu tava gravando, né, tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo na hora da gravação, e aí eu não tava concentrando direito. E eu conversando, tendo aquela discussão de família, tipo assim, aquela conversa de família, né? Sobre os problemas familiares e tudo mais. Então eu também que tava distraído. E eu fui gravando depois. E aí, se eu tentasse cortar isso aí, ia cortar a pintura. Então eu queria mostrar a pintura, teve que ficar parecendo isso aí. Acho ridículo visualmente. Mas eu não posso fazer nada, né, pessoal? Eu sei que vocês vão relevar aí. Obrigado. Tá. E aí ela vai pra essa escola. E a diretora, né, já foi colega da mãe dela, né? E aí elas têm uma rixinha aí devido à história do passado delas. Mas enfim, aí a Wandinha, pessoal, né, é colocada em um quarto aonde uma menina, né, já estava lá, ela chegou depois, elas vão dividir esse quarto. Quando ela chega nesse quarto, a menina é o oposto dela. A menina é colorida, né? Todo aquele mundo arco-íris, unicórnios e tudo mais. E a Wandinha aqui, né? Que mundo das trevas, né? A coisa das trevas, da maldade. Opostos, né? E no início elas não se dão bem. Quando ela chega, a vidraça do quarto delas, assim, quando ela chega, é todo de arco-íris pintado, né? E aí ela vai, tira metade daquele arco-íris e fala, ó, metade desse quarto era dela, metade era da outra, então metade ia ser do jeito dela e metade da outra. Aí o quarto é metade colorido, metade preto e branco. Mas mais pra frente essa amizade fortalece, tá? Porque o lindo da amizade é isso, né? A diferença. E o Senhor agrada dessa diversidade. Ah, Yuri, mas sério, não tem nada a ver com Deus que você tá falando. Ah, pessoal, eu sei, eu não tô tentando misturar as coisas aqui não, mas é porque eu tô falando algo que eu acredito, algo que eu penso, tá? Então por isso que eu puxei pra esse lado agora. E nós, seres humanos, tem mania, né, de querer falar o que é bonito, o que é feio e tudo mais, né? Taxar, né? Algo de feio ou bonito, fazer comparações. Mas na verdade, o Senhor, quando ele fez a criação, ele fez tudo diferente, ele se agrada dessa diversidade, né? Porque essa diversidade ela acaba se completando em uma coisa só. E é igual elas são diferentes, mas elas acabam se completando. O que falta na outra, tem em uma. Então, ela se conecta ali. E eu particularmente acho isso maravilhoso. E então, e aí, com medo, né, que a Wandinha encontre mais problemas, a família tenta de alguma forma ficar por dentro do que está acontecendo, né? Tipo, tentar controlar a situação. Mas na verdade, o que acontece? Eles mandam uma mãozinha, nessa mãozinha anda sozinha, né? Tem vida, tem autonomia e ela é própria. Como se fosse um pedaço de um zumbi. Pra vigiar ela. Só que isso vai por água abaixo, por quê? A Wandinha descobre, né? E imprensa a mãozinha. Você fala assim, ó, ou você tá do meu lado, né? Melhor pra você, ou você tá contra mim. E ela faz essa mãozinha trabalhar pra ela, né? Virar aí capanga dela. Então, a ideia dos pais tentar controlar ela pela mãozinha foi por água abaixo. Né? Ele acabou virando um aliado dela e ajudou ela em muitas coisas. A Wandinha, pessoal, descobriu que ali nessa escola, ali por perto, né, naquele lugar onde a escola ficava, estava acontecendo coisas. Por exemplo, pessoas estavam sendo atacadas por um monstro e esse monstro matava as pessoas e pegavam partes das pessoas que ele matava. E aí isso despertou curiosidade, né? Para quem gosta de coisa de detetive, né? Estilo Enola Holmes, né? E tudo mais. Coisa de detetives tem um pouco disso, de suspense. A série traz um pouco disso e é muito bom. E o ambiente escolar, né, pessoal? Eu amo coisas de ambiente escolar. Primeiramente que eu sou professor e segundamente que é muito bom, eu gosto. E aí pro seu ambiente escolar, acho que é por isso que tá fazendo tanto sucesso. E aí ela começa a ir atrás,
para descobrir quem é o culpado disso, quem está fazendo isso. E no meio disso tudo, pessoal, ela conhece um carinha considerado normal, tá? Tô aqui fazendo sinal de entre aspas. Conhece um carinha normal e esse carinha normal se interessa por ela. Não só esse carinha, mas um outro carinha lá da escola dela, que ele desenha e tem poderes de dar vida ao desenho. Olha só que legal, para nós que somos pintores aí, dar vida aos nossas pinturas. Seria muito interessante, não é verdade? E aí, fica esses dois aí, tipo esse triângulo amoroso, né? Pra quem curte Crepúsculo, essa coisa assim, né? Enfim. Pra quem curte um pouco de romance, né? Tem esse tipo de romance. Briguinhas de casal, ciúminhos e tudo mais. Mas só que ela é uma menina assim, né, pessoal? Seca, ela manda real, né? Ela não é muito de nhenhenhen, não. E aí, tadinho dos caras. Fica sem saber se ela tá afim, se não tá, porque a menina bem seca mesmo. Tem dificuldade de demonstrar aí aquele carinho, aquele amor. Ela tem um jeitinho, né, meio obscuro dela de mostrar carinho. Mas, enfim, na nossa pintura, voltando para nossa pintura, no início, que eu preenchi aí com o vermelho Scarlet, na hora que eu preenchi com o vermelho Scarlet, eu falei, meu Deus, com muito vermelho. E agora? Eu falei assim, meu Deus, agora eu não tô conseguindo fazer o tom dessa boca. Mas eu não desisti, eu falei, eu vou continuar assim mesmo. Preenchendo com o vermelho Scarlet, eu vim com o vermelho profundo. Com o vermelho profundo, eu fui fazendo a sombra. E com rosa chá, eu fui dando a luz. Achei que tava muito vermelho, mas eu falei sim, vai ter que ser isso mesmo. Depois eu tento escurecer com a segunda sombra. E foi isso que eu fiz, tá? E enfim. E aí, pessoal, voltando pra série. Aí, ela atrás aí de pistas. Começou a ter vários suspeitos. E aí um aluno tenta matar a Wandinha. O aluno. Por quê? Esse menino, ele acreditava, né, numa visão que foi feita, porque a mãe dele tinha visões, e aí estava registrado em uma pintura que uma menina semelhante a Wandinha, né, ia criar um caos ali naquele lugar. E ele não queria que isso acontecesse, ele tinha medo que isso acontecesse, então ele achava que a melhor forma era matando ela. Só que o que acontece? No meio dessa confusão, né, o menino tenta matar ela e ela é salva, né? Lembra daquele boy e tal, que desenhava e criava, tal, livrou ela dessa situação. E aí, ele tenta pela segunda vez matar ela na floresta, e aí o monstro devorador de pessoas meio que salva ela. Talvez aí você já captou, né? Salva ela e mata esse menino. E aí a diretora, para evitar problemas, né? Porque por a escola ser tipo uma escola aqui de monstros e tal, para não chamar a atenção da cidade, eles fazem o quê? Tenta, né, deixar debaixo do pano essa situação. Aí a diretora, que transforma em pessoas, se transforma no menino que foi assassinado, para todo mundo achar que ele não tinha morrido, e fica como se ele tivesse sido mandado embora da escola ou quisesse sair. Eles forjam isso. E a Wandinha chegou, né, e no delegado, levou, o xerife, não sei, que é pai, um dos crush dela, né, do menininho lá normal lá, né. Mas, ô Yuri, dá um tempo aí, eu não quero saber de série, eu quero saber a cor que você usou nessa roupa. Tá, a cor que eu usei na roupa foi o cinza chumbo e o preto. Não usei cor nenhuma pra clarear, não joguei nenhum tom de luz, tá?
Foi só preenchido de cinza, chumbo e preto. Ok? E aí, né? Ela foi lá no xerife e falou: olha, eu encontrei isso, mais. Não. Ela foi lá no xerife e falou sobre a situação do colega, né? Que ela tinha vivenciado. Mas só que pela diretora, né? Ter transformado a menina aí, acabou que caindo por terra isso, né? Ela ficou como mentirosa. Como se estivesse querendo criar alguma coisa. E aí eles mandaram ela baixar a bolinha dela, né? Porque, primeiro, né? Que ela já tinha saído de outra escola e tava ali tentando, né? Viver uma nova vida. Então falou assim, ó, baixa a bolinha aí, garotinha. Deixa as coisas como tá, não intromete não. Tipo isso. Mas ela, como uma menina que... Ela vive segundo, né? Ela é uma menina solta, né? Ela... pessoal, não repara esse barulhinho que tá fazendo no fundo aí não. Por causa... Eu tô sentado no banco... E numa mesa, eu tô gravando aqui na varanda da minha casa. E aí eu tenho certeza que tá saindo ruídos de natureza, tá saindo barulho de banco, de cadeira, porque na medida que eu vou falando, eu vou me articulando, mexendo aqui, deve tá saindo uns sons aí que incomodam vocês. Relevem isso aí, please. Então vamos lá. E aí, quando ela vai, né, ali atrás de mais pistas e tudo mais, ela faz novas amizades, faz algumas inimizades entre aspas, que no final acaba virando amizades, né, pelo jeito diferente de ser, né? E quanto mais ela chegava perto do verdadeiro assassino, mais alguém por trás manipulava isso tudo aí, né? Tentava afastar ela. Mas Yuri, por que não matava ela já que ela estava tão intrometida? Porque, pessoal, a Wandinha, ela era a chave para ressuscitar um homem que odiava pessoas assim como ela, que tinha superpoderes, né? É meio que queria se vingar de pessoas assim. E aí, esse homem ele era considerado como normal. Eles queriam ressuscitar ele para vingar. E até essa visão mesmo, que, né, que ela morreu por causa dessa visão, que o aluno tentou matar ela, mas protegeram ela. Por que o assassino protegeu ela? Porque ele ia precisar dela no final. E aí no meio dessa confusão, ela... Peraí que eu perdi meu raciocínio. Tá. Esse homem que eles estão querendo ressuscitar, ele, né, estava nessa imagem, né, envolvido aí sobre o caos que ia acontecer aí. Esse homem que estão ressuscitando aí. E esse homem tem descendentes. E os descendentes desse homem que estão tentando. No colégio tinha um descendente desse homem, né, ali fingindo que não tinha nada a ver com a história, né, e manipulando tudo, atrapalhando todos os planos da Wandinha. E era uma pessoa bem próxima dela. O monstro, pessoal, esse monstro, ele é um tipo de monstro que ele é controlado por alguém. Ele, né, ele serve a alguma pessoa. E esse monstro estava servindo esse descendente desse homem. Estava servindo, fazendo tudo que falava. E por isso, né, que ele estava sendo controlado aí. E nessa confusão, a Wandinha precisou ter acompanhamentos psicológicos, né? Ela passou aí na psicóloga. Gente, ela mostra aí, né, que mesmo ela sendo diferente, a família é como qualquer outra família. E é uma das partes, assim, muito engraçada. Que tem uma hora que a família precisa fazer a terapia junto. Pra dar um avanço aí, né? Pra saber mais a fundo. E engraçado, gente, que todos eles ficam quietinhos, não dá um pio, que tão que são seco. Ali na hora da reunião com a psicóloga.
Só que a Wandinha, né, no meio dessa confusão, ela decide abrir a boca e falar. Por quê? Porque ela descobriu que o pai dela era suspeito de um assassinato que houve há muito tempo atrás, na época que eles eram adolescentes, alunos ali na escola onde ela estava internada. Enfim, vou falar. Mas antes, né, vou dar uma pausa aqui para falar para vocês as cores que eu usei no olho. Para preencher, eu usei o branco, a sombra cinza claro, a parte branca. E a parte colorida, pessoal, eu preenchi de rústico, escureci com preto e iluminei com camurça. Certo? Tá. Aí voltando pra terapia ali, né, do psicólogo ali. E esse cara, né, que o pai dela estava sendo acusado de ter matado, ele também é descendente desse homem que eles queriam ressuscitar. Entendeu? É como se a família inteira ali tivesse querendo sido morto, né, por pessoas que não eram normais. E aí essa família estava querendo se vingar. Tipo isso. Por isso que aconteceu esse reboliço inteiro aí, né? Tudo por causa de uma vingança. Terrível, né? Quem passou por essa situação aí, né, na vida real sabe que isso é terrível, né? Ter um parente morto aí por vingança e tal. Mas, enfim. Eu fui fazendo aí, pessoal, a segunda sombra da nossa Wandinha com um jatobá. Tá? A tinta já estava um pouco seca, então, né? Eu precisei um pouco da ajuda do diluente. De que forma, Yuri? Umedecendo o pincel, né? Colocando pouca tinta no pincel e fazendo aí a nossa sombra. E aí, no meio dessa vingança, né? Como a família da Wandinha estava envolvida nisso, mas na verdade, pessoal, o pai não tinha matado, né? Na verdade, esse homem, né, que foi morto, ele era afim da mãe da Wandinha na época. E aí ele não tinha aceitado perder, né, a mãe da Wandinha pro pai dela. E aí ele foi lá, começou a atacar ele, só que no meio dessa luta ele tava com veneno, né? Ele tinha sido obrigado, né? Eles estavam numa festa e ele envenenou o pessoal da festa, mas no meio dessa confusão que ele parou para brigar com o pai da Wandinha, aconteceu um acidente e essa garrafa de veneno quebrou dentro do bolso dele, envenenou ele e ele morreu envenenado. Só que aí ele meio que lá, ele meio envenenado, meio que morrendo, ele se jogou pra cima do pai dele, né, que tava com a espada, né, para se defender, para manter a distância. Ele acabou sendo perfurado por essa espada, né? E aí o pai dela foi acusado. Mas, na verdade, o cara tinha morrido de veneno e a própria Wandinha descobre isso futuramente. Aí, resultado, pessoal. A vilã da história, né, que estava infiltrada lá, é a vilã. Ela era irmã desse carinha, né, que morreu envenenado. E ela que estava comandando tudo, controlando o monstro, né, comandando tudo ali. E ela, pessoal, babado, ela era teacher, professora da Wandinha. Olha pra você ver. Isso mesmo. E aí ela que ressuscita o cara no final. Ela consegue ressuscitar o cara no final. Mas, né, por mais, né, que a Wandinha parece ser do lado do mal, ela era o bem e ela venceu. O bem sempre vence. E é isso. E o monstro, quem era o monstro? Não vou dar spoilers. Se você não sabe, vá assistir. Eu já dei spoiler demais. Tá? Ainda mais que eu tô empolgado aqui pra falar. Dessa vez, pessoal, eu vou ter que começar, né? Ter comentários assim. Porque quando eu tenho um assunto além da pintura, pra mim gravar áudio, tem muita coisa pra falar. Então o tempo tá ficando até curto, gente. E tem muita coisa pra falar que são grandes emoções. Yuri, mas e essa amiga dela? O que aconteceu com essa amiga dela? Ela era loba. Tá? Ela se transformava em loba. Só que a coitada da menina não conseguia se transformar completamente, né? Ela só soltava as garrinhas dela, só soltava as garrinhas. Só, gente, que lindo. No momento que a Wandinha mais estava passando aperto, né? Ela conseguiu se transformar e tirar a Wandinha das garras do inimigo, né? Por pouco aí ela não é pega de vez. E a amiga vai e resgata. E nessa olheira dela aí, eu usei o Amora.
esse tom de roxo aí, pra ficar um tom mais roxo no olho dela. Usei o rosa chá, né, pra fazer o cantinho do olho aí. Peguei o rústico e fui sombreando em volta do olho dela. Tentei escurecer em volta do olho dela o mais perto possível. Aí minha mãe chegou, viu essa pintura e falou: nossa, que boneco com cara de mal. Falei: ah, então consegui fazer o que eu queria. Ela tem que ter cara de mal mesmo. Então, consegui atingir aí as expectativas. E pra quem quer saber, né, ficou empolgado assim, gosta da série, quer pintar uma boneca também dela, o risco eu vou deixar disponível, pessoal, no Instagram. No meu Instagram. E vou deixar também na minha conta do Facebook. Acabei abrindo o Facebook aí, né, pessoal, de volta, né? Eu tinha dado um fim no Facebook. Tô tentando voltar. Pode ser que futuramente eu saia de novo, tá? Mas dessa vez eu voltei. E aí, procura aí no Facebook Marcos Yuri. E você vai lá e me segue lá no Facebook também. Pra você que não tem Instagram. Se você não tem Instagram, pessoal, você tá perdendo tempo, hein? Você tá atrasado. Dá um jeito de fazer uma conta no Instagram e bora ficar lá no Instagram pra me dar uma forcinha lá, que eu conto com a ajuda de vocês. Tá? Por que eu voltei com o Facebook? Porque eu senti que um pouco de vocês ficaram dispersos. Que vocês ficaram dispersos aí, sumiram aqui um pouco. E aí eu acho que é devido a isso. Tá? Então eu tô tentando aí pra ver se vai dar uma melhora. Se houver melhoras, eu tento permanecer no Facebook. Se não ter melhoras, eu saio de vez. Pra reforçar a luz da nossa Wandinha, eu vim aí com um branco, tá? E fui reforçando aí toda a parte da pele, né, com o jatobá, a sombra e a luz com branco. Fica aí um tom de pele pra vocês, um novo tom. Pra você que quiser pintar uma bonequinha oriental, também dá certo. Uma japonesinha, fica muito legal. E aí, voltando pra nossa série, tem uma personagem lá, que é a tal da sereia, né? Ela é muito competitiva. E ela é muito forte, poderosíssima. Eu acho ela linda também. Ela tem, né, poder aí com sua voz, o canto da sereia, seduzir, fazer a pessoa fazer o que ela quer. E aí ela acaba virando uma amiga, né? No início, né, são meio rivais, porque, né, o cara que namorava ela passa a ficar afim da Wandinha. Então você já pensa, né, naquelas dramas adolescentes, né, uns dramas teen. E aí elas depois viram amigas também. E isso ajuda muito a Wandinha no final. O Yuri, então qual é o poder da Wandinha? A Wandinha, pessoal, ela meio que tem visões. Seja do passado, seja do futuro. Como que essas visões vêm? Por exemplo, ela encosta num objeto. Aí, algo que está ligado àquele objeto vem na mente dela. Por exemplo, um pincel. Igual a gente tem um pincel, é meu. Eu usei esse pincel, aconteceu algo comigo com esse pincel. Aí, ela vai e pega... Se ela encosta naquele pincel, se tiver algo, né, que é necessário ela saber, sei lá. Ela encosta naquele pincel, ela entra em transe, aí passa diante dos olhos dela aí uma cena comigo, acontecendo comigo, algo com aquele pincel, entendeu? Ela encosta no objeto e se aquele objeto estiver fazendo parte do cenário de alguma história, aquilo vem na cabeça dela. E assim ela vai sendo revelada de algumas coisas, né? E a antepassada dela, que é muito semelhante com ela, que foi morta, olha pra você ver, gente, foi morta pelo cara que eles querem ressuscitar. Você tá vendo? Eles que eram o mal querendo vingança, sendo que eles que eram do mal o tempo todo. Tá? Talvez, gente, eu me embananei na história. Talvez você que assistiu e falou: Yuri, não, você tá falando nada com nada. Mas eu tô falando o que eu lembro da pessoa, o que eu entendi. Assiste o vídeo, vocês vão gostar. Mas enfim, pra dar a luz do olho eu vim com branco, tá? Pra dar uma claridade a mais. No olho esquerdo dela, tá vendo que eu fiz a luz numa direção meio que eu não gostei. Eu joguei também um pouco do branco pra dar as rachaduras dos lábios aí, que eu tentei trazer mais próximo do real. O olho esquerdo dela, mais pra frente eu vou alterar essa luz, tá? Porque parece que ela tinha ficado vesga. E aí eu alterei, pra mim depois ficou melhor.
Mas se você quiser deixar nessa posição, tudo bem. Mas por que eu tô avisando? Talvez você tá pintando junto comigo e não quer que quer ficar idêntico com a minha pintura. Então já nem faz, porque depois eu removo. Nessa parte do processo, agora, eu estou reforçando a luz e a sombra, com as mesmas cores que eu usei no início. E agora eu vou falar pra vocês a parte que eu mais gostei da série. Tipo assim, que marcou marcou pra mim minha vida, foi o top das galáxias. Foi o momento da dança. Meu Deus do céu. Meu Deus, pensa essa menina pra ir no baile. Ela não tinha interesse nenhum de ir no baile, nenhum. E nessa festa, né, as meninas teriam que convidar os meninos, né? Então, como ela não estava interessada, só que aí ela suspeitava de um dos meninos que gostava dela. Lembra do que tem poderes de dar vida ao desenho? Pois ela desconfiava dele. E aí, ele tinha tipo um ateliê, né, onde ele pintava, fazia a arte dele, tipo numa casa abandonada, um lugar de guardar, um trem assim. E aí ela tava lá. Nesse momento que ela tava lá, né, espionando, vendo, esse menino chega. E aí ela despista, né? Aí pra despistar, ela acaba convidando ele pra ir pro baile, né? Aí convidou ele, e aí acabou que no final ele descobriu e cancelou. Falou que não ia mais com ela, né? Ficou decepcionado com ela, chateado, tal, porque ele tem sentimentos verdadeiros por ela. Só que aí o Mãozinha armou pra ela. O Mãozinha mandou um convite se passando por ela pro outro menino. Lembra do normalzinho? O padrãozinho? Que gostava dela também, que ela conheceu, filho do xerife? Então, mandou pra ele. E aí, na hora que ela já tinha arrumado os planos, né? Tinha arrumado os planos, ia pra floresta atrás do monstro. E o menino chega lá, né, pra ir pra festa junto com ela. Ela pega de surpresa, né? Só que ela não desmente nem nada, se arruma e vai. E ela vai pra essa festa. E nessa festa, gente, ela arrasa. No, é top. É a melhor parte. E curiosidade, essa dança, a atriz teve total de liberdade pra criar. E aí diz que ela ficou preocupada, porque, né, porque como ela tinha que fazer, diz que ela passou, tipo assim, perdeu noite de sono pra conseguir montar essa coreografia e ficou top. E tipo assim, tá viralizando muito nas redes sociais. E eu até coloquei no início do vídeo e colocar no final do vídeo a música que ela dançou, gente. A dança ficou top. Nem sei se na segunda temporada eles vão inventar de pôr uma outra dancinha, né? Mas enfim. E aí, pessoal, vamos pra parte da estampa da roupa dela. O vestidinho dela tem tipo desenho de umas caveirinhas, né? E aí, pra dar essa ilusão, você só vai fazer algo simples. Círculo e X. Círculo e X. É isso que você vai fazer em toda a área aí da roupinha dela. E vai dar esse efeito aí de caveirinha, tá? Aí não é uma caveirinha, mas só pra dar ideia. Porque se a gente fosse fazer mesmo bem detalhista, né? Não ia ficar muito... Não ia ser muito fácil, né? Ia dar trabalho. E esse aí é bem prático, né? Onde eu tive essa ideia? Por causa que eu vi, né, pessoas que desenharam ela, né? Fizeram fanarts dela. E aí eu vi que eles fizeram dessa forma. Eu falei, quando eu pintar eu vou fazer isso também. Fiz, deu certo e agora eu tô aqui falando pra vocês. Pode fazer, vai dar certo também. E pra quem gosta de tecer aí, né? As sainhas de crochê. Pra usar o preto, esse tema aí é perfeito. Há pessoas que não gostem, né? Há divisões aí de gosto. Tem pessoas que se agradam, tem pessoas que não se agradam. Vai por gosto. Eu particularmente gostei. Eu sou suspeito falar das minhas artes. Mas também quando eu não gosto, gente, nada me faz eu mudar de opinião, não. Eu sou assim mesmo. E eu usei o cinza claro pra fazer essa arte, tá? Essas artes da caveirinha aí. Não foi branco, não. Foi cinza claro. Se não tem cinza claro,
faça sua misturinha aí com preto e branco. Mistura. Vai misturando, mistura e faz. Tá? Na roupa, pessoal, eu não joguei luz, tá? Lembrando mais uma vez, não fiz luz. Só no botão que eu dei uma iluminada lá, mas o restante não, porque pra roupa não, para não perder esse tom mais escuro, só por esse motivo. E aí foi o momento que eu tinha removido a luz. Lembra que eu falei que eu ia remover? Eu removi porque não tinha me agradado da luz e mudei de posição da luz dos olhos. Acabou que ficando até um pouco menos de luz, mas eu fiquei satisfeito com o resultado, tá? Eu vim aí com branco, com o cantinho do pincel, iluminando, fazendo a luz aí do meu olhinho. Depois que eu consertei, fiquei até mais tranquilo. Ficou do jeitinho que eu queria. E agora, né, prepara aí o seu pincel 01, que nós vamos montar agora e colocar os cílios, né? Tá na moda agora as mulheres colocarem cílios. Nós vamos agora fazer os cílios da nossa boneca, deixar ela gata maravilhosa. Para deixar ela bem bonita. Com o pincel 0. Mas antes disso, tá? Não deu para vocês verem aí, mas eu coloquei um pouco de diluente na vasilhinha, coloquei o preto e dei uma misturada, tá? Pra quê? Pra ele ficar mais ralo, porque aí o pincel já corre melhor e faz um efeito melhor dos cílios, tá? Fiz uns cílios maiores e fui diminuindo essa parte superior. Na parte inferior, que é a parte de baixo dos olhos, dos cílios, eu fui fazendo os fios menores, tá? E aí fica a critério de você. Se você quiser engrossar mais, se quiser deixar fino ou colocar mais cabelo, fica a critério de você e a seu gosto. Gosto não se discute. Aí, Yuri, mas se eu fazer diferente vai estar errado? Não tem esse negócio de errado na arte, tá? Esquece isso. Contorna, cuidado para você não contornar todo o olho. Você pode ver que tem áreas aí que o traço foi afinando mais, né? Quando vai chegando mais no canto do olho, e aí foi afinando mais o traço. É a mesma coisa o cílio, começa grosso e você vai levantando o pincel para cima e aí ele vai afinando. É entendido? Eu contornei de preto, né? Por ela ser uma menina gótica, então pode ficar uma coisa bem carregada. Mas se você quer algo mais suave, contorna aí com rústico, sépia. Tudo numa boa. Outra curiosidade do da série, é que tem um episódio lá que ela toca violoncelo, né? Ela não tá dublando ali não, gente. Ela, meu filho, treinou pra tocar mesmo, ela toca. Eu queria muito colocar como fundo musical, né, o toque lá do violoncelo que ela toca lá. Só que aí, por causa dos direitos autorais, não deu certo. Mas tudo bem. E outra curiosidade também. Tem uma atriz que participa da série. Essa atriz aí, ela já foi a Wandinha. Isso aí, em outros filmes, há muito tempo atrás. Olha só que bacana. Ela participou, né, já sendo a Wandinha, e agora ela voltou na Wandinha, não sendo Wandinha, mas sendo uma outra personagem. É uma das curiosidades, assim, também top. Outra curiosidade, que eu usei vinho. Vinho pra contornar e pra fazer a segunda sombra aí dos meus lábios. E outra curiosidade, marrom para contornar a pele, tá? Onde foi pele, você vai usar um marrom para contorno. Assistindo alguns vídeos na internet, né, sobre a Wandinha, eu vi, né, que os fãs mais antigos dos personagens sentiu falta da participação de algum deles, né? Porque apareceu alguns
E o pouco que apareceu tiveram pequenas participações. Assim como o irmão, a mãe, o pai e o Mãozinha, né, que apareceu mais, e o Mordomo, que parece um Frankenstein, né? O monstro do Frankenstein, porque o monstro não se chama Frankenstein, né? Na verdade, o cara que montou o monstro se chama Frankenstein. Olha pra você ver que loucura. Descobri isso depois de um tempão. Mas enfim, talvez você também já sabia, né? Ou pode ser novidade pra você agora. E aí, pessoal? Muitos, né, espera que na segunda temporada apareça aí esses personagens, eles participem mais, né, na próxima temporada. Será? Por mim, a série tá boa do jeito que tá, mas, né, não seria nada mal a família envolver aí, porque são personagens de personalidades, assim, bem marcantes e que vai fazer toda a diferença na série. Pessoal, aí nos cílios, próximo dos cílios, eu tava fazendo a pálpebra da boneca e aí acabei que saindo um pouco fora. Aí eu tentei remover. Aí não apavora, tá? Quando algo não sair do seu jeito. Se tiver recente, igual foi uma camada fina, você pode usar um diluente aí pra limpar mais rápido. Você consegue consertar o erro aí tranquilo. Por que que eu falo manter a calma? Porque já aconteceu vários acidentes, né? De tinta manchar o pano, ou às vezes de um erro, e aí a gente, no desespero, vai, né? Molha, enche o pincel de água e vai lá esfregar. E o que acontece? Aquela tinta abre no pano. Então já aconteceu comigo, talvez aconteceu com você, desses acidentes, né? Pior é quando um pote de tinta cai, bate e espirra tinta pra tudo quanto é lado. Já estraguei pano, acontecendo assim. Já estraguei pintura. Então, acontece, os acidentes acontecem. Então, por isso que é bom evitar, né, de deixar tinta em volta da mesa, tintas abertas. Ou se você não for usar naquele momento, fecha bem, não deixa só a tampa encostada não, porque às vezes você pode virar sua tábua aí e derrubar esse pote e aí fazer uma lambança e estragar o seu trabalho. É bom não deixar muita tampinha de tinta em cima do pano. Aí no vídeo a gente costuma deixar, né? Porque não tem como. Porque a gente tem que mostrar, né? E às vezes no momento aí não dá tempo de tirar. Mas é perigoso. Para contornar as áreas brancas da roupa, eu usei o cinza chumbo. Cinza chumbo foi a tinta que eu usei para fazer o contorno de todas as partes brancas da roupa, golas e punhos. E aí então, só para encerrar, né, o assunto aí da série, tá? Eu particularmente amei. Então essa aí são, né, um pouco aí do que acontece no filme. Falei aí a parte que eu mais gostei. A parte que eu não gostei, não tem. Não tem a parte que eu não gostei. Eu gostei de tudo, achei muito bom, tá? Não mudaria nada. Não tô torcendo pra ela ficar com nenhum. Pra mim, se ela ficar bem, se não ficar, amém. Entendeu? Não tô torcendo assim pra nada. E acho que a segunda temporada vai ser boa. Espero, né, que não seja um fracasso, né? E as outras pessoas gostem também, porque não depende só de um, né? Depende de todo um público pra isso. Quero saber, e vocês gostaram? Não gostou? Assistiu? Vai assistir? Vai reassistir? Deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Que eu gosto de ficar por dentro aí do que vocês acham. E espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá? Porque foi feito com muito amor e carinho. Fica ligadinho aí nas redes sociais. Sempre que dá, tô postando ali alguma pintura. Tô postando ali reels, tá? E espero que vocês estejam aí curtindo, tá? Não me abandonem. Eu sei que eu abandonei vocês, mas tô aqui de volta. Sempre que der, tô aqui de volta, tá? E assim, para finalizar, você vai usar aí o preto para o contorno
E depois aí você vai reforçando a sombra com preto mais uma vez, né? Depois de ter feito a estampa. Tá vendo? Foi passando bem de levinho para não cobrir a estampa. Fazendo assim, você já termina a sua Wandinha, tá? Então, eu vou ficando por aqui, tá? A nossa Wandinha já está pronta. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.